Tá vendo aí? Agora sim. Tá, então vamos lá. Então são 3 crimes, né, contra a honra. Você lembra quais que são? A primeira coisa, né? Mais básico. Caraca. Crime contra a honra. Contra a honra. Pior que eu não vou lembrar não, hein, Ivan? Contra a honra da pessoa, calúnia, injúria e difamação. Pronto, isso. Verdade. Tá? O que seria uma calúnia? Calúnia é... Calúnia é você... Não sei. Calúnia é você acusar sem ter prova. Mas acusar, por exemplo, se eu falar assim, o David comeu a janta de ontem, eu tô te acusando. Sim, Isso é uma calúnia? não. É uma acusação tipo, se você imputar um crime para a pessoa, apontar um crime que ela cometeu, mas você nem tem prova disso. Então, calúnia é você imputar falsamente fato criminoso, tá? Isso. Se eu imputar aqui, você precisa saber que tem que imputar crime e cai muito nas questões querendo que induzir você a contravenção. Eles vão falar uma conduta e aí vão fazer você saber o que é uma contravenção e, consequentemente, você tem que tirar a contravenção da calúnia. Se eu imputar você falsamente uma contravenção, não é calúnia. Calúnia é só para crime. Certo. Tá? E o Boa. crime tem que ser narrado. É a primeira coisa aqui. Né? A primeira coisa que eu consigo tirar dessa frase é que calúnia aceita a calúnia na forma culposa. É... Calúnia na forma culposa? Não. Não, pode aceitar sim, não pode? Porque se ela não aceita contravenção e aceita o crime aceita culposo e doloso, ela pode aceitar sim. Né? Crime aceita culposo e doloso? Tem como você cometer um estupro culposamente? Não, Tem como você cometer uma omissão de socorro culposamente? não. Então não é Então, porque é crime. Você, o certo é assim, ó. O crime de calúnia, ele não aceita crime culposo, porque na tipificação penal já fala que ele aceita só doloso. Ó, aqui, ó. Só isso daqui significa que é doloso. Por quê? Quando eu falo que alguém imputa fato falsamente, é porque a pessoa sabe que é falso. Porque se a pessoa achar que é verdadeiro, não é crime. certo. Entendeu? Então a pessoa ela tem que estar com ânimos de caluniar a pessoa. Então ela fala assim: eu sei que é mentira, mas eu vou fazer isso dolosamente. Porque se você fala uma coisa que você acha que é e você não sabia, você está cometendo na forma culposa. E aqui ele fala que só pode se for falsamente. Isso aqui, ó, dentro tá escrito assim: imputar dolosamente fato criminoso. Isso é a mesma coisa, imputar falsamente é a mesma coisa que imputar dolosamente. Certo. Entendeu? Entendi. Que falsamente eu tô criando uma situação, né? É que Então, falsamente você sabe que é falso. é, Entendeu? se eu sei Não, que é falso e estou falando,
Então tô agindo com dolo, né? Isso. Agora, se você não sabe que é falso, de repente o fato realmente é falso, né? Mas você não sabe que é falso, então você agiu com culpa. Eu agi com culpa. E se eu agir com culpa, aí já vira uma outra categórica, vira uma Não, difamação, né? é fato atípico, né? É, fato atípico, é. Tá? Porque difamação, todos aqui, você quer cometer o crime. Você tem o dolo de cometer o crime, tá? Hum, Nenhum certo. aqui não tem como ele agir culposamente. Ah, entendi. Então, assim, a difamação, o que que é a difamação? É você apontar fato que desabone a honra da pessoa. Você. Você. Como que é a palavra correta? Vamos pegar lá a palavra correta. Ofensivo à sua reputação. Quando você comete qualquer coisa imputando fato ofensivo à reputação da pessoa, é difamação. Certo. Tá? Ofensiva à sua reputação. E injúria é quando você injúria, você, na verdade, ó, ofendendo dignidade e decoro. É isso que a lei fala, né? Mas Certo. qual que é a diferença entre difamação e injúria? Quando que uma difamação vira injúria? Ou vice-versa? Deixa eu ver, a difamação é. Difamação é tipo sair ofendendo a reputação da pessoa. Ah, o David é. O, o David é pinto pequeno, né? É um negócio assim, né? Mas para virar injúria. Calma aí. Mano, não sei não, mano. Tá. Se eu te chamar de pinto pequeno, pode ser difamação ou injúria, tá? Então, Certo. na verdade, não está na conduta a diferença criminal. E sim nessa palavrinha aqui, ó. Reputação. Como que eu posso ofender a sua reputação ou não ofender a sua reputação, sendo que vamos colocar aqui, o xingamento é o mesmo. Então vai ter uma forma que se eu te xingar de pinto pequeno, eu vou ofender a sua reputação. E vai ter uma outra forma que se eu te xingar de pinto pequeno, eu não ofendo sua reputação. Você, você consegue Vai. imaginar? Ah, vai ter uma forma que você vai ofender a minha reputação, que é diante de. Ah, diante de público, sair falando por aí. Você vai estar me difamando. Agora, se eu chegar em você e falar para você, só para você, vai provocar uma injúria. Por isso que Isso. é injúria, porque vai te injuriar. A pessoa fala, ah, mano, fiquei injuriada, né? Pode ser, pode Entendi. decorar assim. Mas você vê que assim, ó, às vezes a gente chega aqui e só lê assim, ó, difamar alguém imputando de fato ofensivo à sua reputação. Você lê e decora, mas você não consegue, você tem que entender que o direito tem palavrinhas aqui dentro que vão falar se ele é culposo, se ele é doloso, quando, que circunstâncias, se é objetivo ou subjetivo. Por exemplo, assim, aqui tem uma palavra que fala se é objetivo ou subjetivo. E aqui também tem uma palavra que fala se é subjetivo ou objetivo, entendeu? Aqui, por Certo. exemplo, tem uma palavra que fala se é doloso ou culposo. Então, dentro das tipificações legais, você tem que interpretar mesmo, não é só ler. Quando você lê essa palavra aqui, ofendendo a reputação da pessoa, você já consegue falar assim: como que eu consigo ofender a reputação de uma pessoa?
Só quando eu É. falo em público. Então tem que ter mais de um ouvinte, né? Isso, Então tem que. Não pode ter só a pessoa que eu tô xingando. Tem que ter ela e mais alguém. Nessa exato. daqui é só a pessoa. Então qual dos dois você acha que é um crime subjetivo e o outro é um crime objetivo? Melhor, qual que afeta a honra subjetiva e qual que afeta a honra objetiva? A honra subjetiva vai para a reputação, porque é várias pessoas, várias formas de pensar. Por isso é Hum, subjetivo. Uma pessoa pode pensar Não, que é verdade. não. Você pensou de forma errada. Quando você faz isso, ó, você falou assim, ó, é subjetivo porque você está contando para mais de uma pessoa. Mas quando você fala que o David é pinto pequeno para mais de uma pessoa, você está afetando a honra subjetiva das pessoas que estão ouvindo? Não, estou Estou afetando afetando a honra de quem eu estou acusando, né? isso, beleza. Então eu quis falar o seguinte: esse crime é um crime que afeta a honra subjetiva. Desculpa, a honra Objetiva. objetiva, tá? Por quê? Por que que não é subjetiva? Ah, mas subjetivo está dentro da mente da pessoa. Isso mesmo. Dentro da É, mente da pessoa que a gente está ofendendo. Não tem nada a ver com as pessoas que estão ouvindo. Então eu estou ofendendo a honra objetiva, significa assim, estou ofendendo a honra da pessoa. Quando eu falo que aqui embaixo eu ofendi a honra subjetiva, é porque a subjetividade está no sujeito passivo, entendeu? certo, certo, Se é certo. honra subjetiva ou objetiva, é da vítima e não das pessoas que estão ouvindo. Certo, entendi. Então, né, é da E esse vítima. daqui de cima é honra objetiva ou subjetiva? A calúnia, calúnia. Não, a calúnia é subjetiva também, então. Por quê? Porque a calúnia tem uma comparação assim com a injúria no quesito de falar propriamente para pessoa, né? Então, mas Não falar aqui para geral. isso daqui tem que ser geral. Ah, tem que ser geral, né? Né? Eita, então se é geral, é objetiva, né? Pô, isso aí. Hum, Tá, a primeira coisa então que você tem que saber aqui é isso. Saber o que cada uma das condutas é. Segundo, uma coisa importante aqui. Todas são ação privada, com exceção de uma. Então vai ter uma aqui, especificamente uma conduta dentro dessas, que vai ser ação pública condicionada, tá? Mas a maioria aqui, a regra é que seja de ação privada, tá? certo, Vou colocar aqui a regra. A regra é ação privada. Aqui também a regra é detenção. Então, se alguém falar assim, calúnia é detenção, difamação é detenção, injúria é detenção. A regra é que seja detenção. Vai ter uma aqui, dentro de um subtópico que é reclusão. certo. Beleza? Tá. Que vai Agora, ser a. Essa que vai ter reclusão vai ser a que é condicionada? isso. Você lembra qual que é? A condicionada tem que ser uma que seja geral. A condicionada seria a calúnia. Não, não. Não, né? Tem uma Então, se forma da não. calúnia, tem uma forma da calúnia que ela é condicionada. Mas na verdade não é assim, porque tem várias pessoas ou tem uma. Depois a gente chega lá,
Tá. Agora os Certo. subtópicos mais importantes. Eu vou colocando assim o que cada uma aceita ou não. Calúnia cai muito. Aceita contra mortos. Verdade. Difamação não aceita. Injúria não aceita. Por quê? Injúria é fácil, né? É, Como que você porque você vai tem que. injuriar um morto? O morto é honra subjetiva. Ele tá É, morto. Né? A é, difamação, eu não po- entendo por quê, mas não aceita. não aceita. Poderia, né, Igor? Mas não É, aceita, né? ao meu ver, poderia, né? Você tá difamando a honra É, objetiva de uma pessoa que morreu, é, mas não aceita por falta de tipificação legal. é, A calúnia já aceita. é. Aí, exceção da verdade. O que que é exceção da verdade? Quando você comete esses crimes aqui, ó, calúnia, difamação e injúria, em algum desses crimes, se for verdade, você não cometeu o crime, tá? Certo. Qual que você acha que, ou quais que você acha que aceitam a exceção da verdade? Se for verdade, eu não cometo crime quando eu. Deixa eu ver. Quando eu calúnio. Calúnia. Acertei, mano? Aham. Nossa, que Tem mais bom. um pouquinho ainda. Injúria. Por que que você acha que injúria não aceita a exceção da verdade? Ela não aceita exceção da verdade. A injúria não aceita. Caramba. Eu saí do raciocínio. É Exceção da fácil. verdade. Aceita a exceção da verdade. Se for verdade, eu não sou punido. Então, se for verdade, eu acho que é a injúria. Não, a pergunta não foi essa. Eu falei, por que que a injúria não aceita a exceção da verdade? Ah, tá. Por que que a injúria não aceita, né? Ela não aceita, não tem a mínima ideia, mano. Cara, é fácil, hein? É Mesmo fácil, sem. mano? É, é fácil, porque mesmo sem estudar, e explicando o que que é, assim, se você não soubesse o que que é uma injúria, uma difamação e uma calúnia, é difícil, realmente é difícil. Você chegar para uma É, pessoa e perguntar a exceção da verdade, a injúria aceita, é impossível ela acertar. Agora, quando você explica o que que é a exceção da verdade e o que que é injúria, difamação e calúnia, torna-se fácil, se ela parar para analisar. Olha como uma pessoa sem conhecimento de direito conseguiria acertar se ela para pensar logicamente. Aqui só a lógica já traria a resposta dessa pergunta. Quando você explica para ela o que que é a exceção da verdade, a exceção da verdade é quando for verdade não há crime. Beleza. é, O que que é a calúnia? Imputar falsamente um fato criminoso. O que que é difamação? Ofender a reputação de alguém. E o que que é injúria? Ofender a dignidade ou decoro. Vamos colocar aqui, resumidamente, xingar. Né? certo. Então, quais dessas não aceitam e por que que não aceita a exceção da verdade? A pessoa iria pensar assim: tá, a calúnia, eu estou imputando fato criminoso. Se, se for crime, não é crime, né? Eu caluniar alguém. Porque eu estou apenas contando uma verdade. Então, aceita a exceção da verdade. Certo. Difamando. Se for verdade, eu vou para mais fácil. Se o xingamento que eu tô xingando a pessoa for verdade, eu posso fazer? É, não pode não, porque você não pode, né, mano? Você não pode, é um Porque, desrespeito, né? É na desrespeito, verdade, você tem. você não pode sair xingando a pessoa, por mais que ela seja um babaca, um idiota, um viado, um pinto pequeno, um corno.
qualquer coisa, É, você não pode xingar ela disso daí. não pode, Não exatamente. aceita. É, verdade, bem óbvio, né, mano? É óbvio. É só É, E a difamação? Você pode, mesmo você sabendo que ele é corno, mesmo você sabendo que o filho não é dele, porque a mulher traiu ele, mesmo você sabendo que ele é broxa, por exemplo, mesmo você sabendo que ele sai como travesti, eu não você posso, pode ficar falando? Não pode, então não não aceita esse som da pode. verdade. É, Aí tem uma vírgula. Exceto, tem um caso que você pode difamar a pessoa. quando ele é servidor público, É, servidor público. E o fato que você difamou ele é em relação ao serviço dele. isso, verdade. Porque você também não pode, só porque ele é um policial, falar que ele é corno. Não tem nada a ver. É, A vida pessoal, você tem que pensar assim, a vida pessoal é pessoal de cada um. Agora, eu falar que ele é um mau policial, atende todo mundo mal, aí pode. certo. Tá? Então, a exceção da verdade cai bastante, bastante, bastante. E é só você parar e pensar um pouco que essa dá pra matar. Tá? A Certo. calúnia tem alguns casos que também não admitem. E aqui é decoreba. Tá? Contra presidente ou chefe de governo estrangeiro. Se o crime for de ação penal pública e a pessoa foi absolvida, e se o crime é de ação privada e ela não foi condenada. Isso daqui é decoreba. Significa o quê? O do presidente não pode caluniar nunca, mesmo sendo verdade. Aí embaixo, se for um crime de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, por exemplo, roubo, e a pessoa foi absolvida, você não pode caluniar ela. Certo. Embaixo é se o crime for de ação privada. É ação privada, mas a pessoa nem foi condenada. Então você não pode. Você tem que esperar ela ser condenada para poder utilizar a exceção da verdade. Certo. Isso daqui é um pouco decorado. É decoreba total, hein? Tudo decoreba total, mano. Difamação, calúnia, injúria, tá. Aí outras coisas que caem muito. Exclusão de crime e perdão judicial. Tá? Aqui também tem uma técnicazinha para você decorar. Primeira coisa que você vai ter que decorar é que em cada um vai apenas duas condutas. Tá? Então vai ser um joguinho. Na hora da prova, você vai colocar lá na sua frente calúnia, injúria e difamação. E você vai apenas dois desses crimes, vai aqui, ou X, ou Y, e dois desses crimes vão aqui, ou Y, ou Z. Tá? Essa vai ser, você tem que decorar isso daqui, ó. Decorou isso, dá Hum, para montar. Tá? Então certo. vamos lá. Perdão judicial. Ah, e outra regra. Quem vai aqui, tem um dos caras que vão aqui que não vai aqui. Por isso que eu coloquei assim, ó. XY, tem um que repete e o outro não. Então assim, ó, só vai dois aqui, só vai dois aqui. E tem um que vai aqui que não vai aqui. Se ele foi aqui, ele não vai aqui. E vice-versa. Se ele foi aqui, ele não vai aqui. Beleza? Certo. Então vamos começar pelo perdão judicial. Tá? O perdão judicial.
quais os crimes aqui, se eu fizesse contra você, você ia querer que a pessoa pedisse desculpa? Qual dos Se você crimes aí pudesse eu ia escolher, querer? se você Certo. pudesse escolher. Exclusão de crime. Não, calma, calma. Não, não, vai lá, vai. Quais são os crimes que a gente está falando? Você já está dispersando. É, não, é que tá foda, pô. Ó, a gente tá falando de calúnia, difamação e injúria. Quais os crimes? Quais o crime que era pra quê mesmo, Igor? Ó, de novo, concentra, mano. Essa é a hora. Deixa eu Você vai, concentrar. você vai fazer uma prova de 6 horas. Se você, Beleza, se você passou 2, 3 horas e já dispersou, 6 horas você não aguenta. beleza, beleza. Vamos lá, mano. De novo, você tem 3 crimes aqui que a gente está Tenho. estudando, tá? Para você acertar, existe um artigo que se chama exclusão do crime. Existe um artigo que se chama perdão judicial. Na prova vai falar assim, quais os crimes que aceitam perdão judicial? Quais os crimes que aceitam a exclusão do crime? Tá? Você vai ter que decorar apenas isso, ó, essa regrinha. Em cada um desse daqui vão apenas 2 condutas criminosas. 2 crimes. Certo. E vai ter um crime que entra aqui e não entra aqui. E vice-versa. Se ele entrou aqui, ele não entra aqui. Aí Certo. aí a pergunta que você vai fazer para você é o seguinte: perdão judicial. Se eu quisesse, né? Se eu pudesse escolher que a pessoa pedisse perdão para mim, quais os crimes que você escolheria? Deixa eu ver aqui o mais legal aqui. Ah, com certeza eu ia dar difamação. E o que mais? Depois, calúnia. Beleza. Já acertou uma. Então, se cair perdão judicial nos crimes de honra, quais os crimes de honra que aceitam perdão judicial? Se você montar esse esqueminha, perdão judicial sai difamação e calúnia, Certo. tá? E aí, consequentemente, você tem que vir aqui e fazer o quê? Injúria entra aqui. Eu não E aí falei que eu não falei que em cada um entra 2 crimes. Se entrou difamação e calúnia aqui e eu não colocar injúria aqui, injúria vai ficar fora. é, Tá? Então aqui, ó, só fazendo esse esquema, você já saberia que perdão judicial aceita difamação e calúnia e exclusão do crime aceita injúria e mais alguma. Já daria para você chegar bem perto da questão e da acertar. questão. Verdade. Agora a questão tá aqui, ó, a última, a cereja do bolo. Qual crime que entra aqui? Essa exclusão do crime, Hum, um dos lugares que você exclui o crime, um dos lugares que você exclui o crime é quando está em discussão em juízo, tá? Então, quando você está lá em discussão num juízo, num tribunal, e você comete 2 crimes, é excluído. Um certo. deles é a injúria. Qual outro que você acha que está aqui dentro? E deixa eu ver. Se eu estou em juízo, lugares quando está em discussão em juízo. Se eu estou em juízo, o que iria seria, cara, caluniar, difamação.
que difamação, né? Tá. É. E aí, para você não ficar nessa dúvida nunca mais, vou te dar dois macetes. Certo. Aqui, você vai colocar sempre o crime mais próximo da injúria. Qual que é o crime mais próximo da injúria? A difama... é a calúnia, né? É? Qual que foi o pinto pequeno que a gente falou? A difamação. Puta, Informação. difamação. Ou, Isso, é. se você achar que é a calúnia, talvez eu acho que é a calúnia, aí você vai decorar assim. Se eu já estou em juízo, é porque eu estou respondendo algum processo. E a Certo. calúnia é quem instaura um processo. Se eu estou respondendo um crime por calúnia e lá eu cometo outra calúnia, eu vou me fuder mais ainda. Tá? Certo. Então você escolhe uma dessas duas formas de decorar. Ou qual que é o mais próximo da injúria, ou o esquema do processo. Certo. Tá? Perfeito. Aí a gente tem mais esses dois aqui, ó. Esses dois artigos. Exclusão do crime, ele é um artigo próprio, ele está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, exclusão do crime. O juiz pode deixar de aplicar a pena para quais os crimes? Não é aqui não. Ah, tá. Exclusão do crime, tá vendo? Tem um cara que é exclusão do crime. Quais são os crimes Certo. que ele pode excluir, ó? Injúria e difamação. Hum, Tá? E retratação, que é o perdão. Quais os crimes que aceitam a retratação ou perdão? Ó, aqui, ó. Calúnia e difamação. certo. Beleza. Aí a gente ainda tem mais. A gente ainda vai estudar na próxima aula. Majorantes. E quais que são aquelas condutas que são reclusão, ação penal pública, condicionada à representação. Tá? Certo, Igor. Eu vou ter que amanhã rever esse artigo aí com